Você já se perguntou o que aconteceria se parasse de correr atrás do amor e começasse a caminhar na direção de si mesmo? Não por egoísmo. Não por desistência. Mas pela compreensão profunda de que o amor que transforma é sempre um reflexo, e o que ele reflete é exatamente o que existe dentro de quem ama. Áries, o tema de hoje toca numa ferida que muitos arianos carregam sem admitir. A ferida do amor que se deu demais. Do afeto que foi investido sem retorno. Da intensidade que foi oferecida a quem não soube segurar. Porque Áries ama com fogo. Com entrega total. Com uma generosidade emocional que não mede consequências. E essa forma de amar, que é ao mesmo tempo a sua maior beleza e o seu maior risco, precisa de algo que o ariano muitas vezes esquece de incluir na equação: respeito próprio. Não o respeito próprio arrogante, que se coloca acima dos outros. Mas o respeito próprio saudável, que diz: eu mereço receber na mesma medida em que dou. Eu mereço ser tratado com o mesmo cuidado que ofereço. Eu mereço um amor que não me diminua, que não me condicione, que não me peça para ser menos do que sou para caber no espaço que o outro reservou para mim. Esse é o amor em movimento de que vamos falar. O amor que não está parado. Que não está conformado. Que não está aceitando migalhas fingindo que é banquete. Mas que está se movendo, na direção da verdade, da reciprocidade e, acima de tudo, na direção de si mesmo. Respeito 1. O primeiro movimento do amor que transforma é interno. Começa antes de qualquer relação com outra pessoa. Começa na forma como você fala consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. Na forma como se trata nos momentos de solidão. Na forma como responde às próprias falhas, aos próprios erros, às próprias inseguranças. Áries tem um diálogo interno brutal. Implacável. É o signo que mais se cobra e que menos se perdoa. E essa brutalidade interna se reflete diretamente na qualidade das relações externas. Porque quando não se trata com gentileza, aceita ser tratado sem gentileza. Quando não se valoriza verdadeiramente, aceita ser desvalorizado. Quando não se respeita nos momentos pequenos e invisíveis, permite que os outros também não o respeitem. O amor em movimento começa quando você decide mudar esse diálogo. Quando a voz interna que diz que você deveria ser mais, fazer mais, aguentar mais, é substituída por uma voz que diz: você está fazendo o suficiente. Você é o suficiente. Você merece descanso, reconhecimento e amor, não porque fez algo para merecer, mas porque existir já é razão suficiente. Essa mudança no diálogo interno não é instantânea. É uma prática diária. É acordar e escolher, conscientemente, não se atacar pelo que aconteceu ontem. É olhar para o espelho e encontrar algo para apreciar em vez de algo para criticar. É responder ao erro com aprendizado em vez de punição. E cada dia em que essa prática é mantida, a fundação do amor próprio se fortalece. E sobre essa fundação, tudo o resto é construído. Os relacionamentos. As conexões. As intimidades. Tudo o que envolve dar e receber amor começa aqui, nesta base, neste alicerce invisível que sustenta toda a estrutura emocional da sua vida. Se o alicerce é fraco, a estrutura desmorona ao primeiro vento forte. Se é sólido, nenhuma tempestade consegue derrubar. E a solidez desse alicerce depende inteiramente de como você se trata quando está sozinho consigo mesmo. Nos momentos em que ninguém está olhando. Nos instantes que não rendem histórias nem aplausos. Ali, no ordinário e no invisível, é que o amor próprio verdadeiro é construído ou destruído. Respeito 2. O segundo movimento é reconhecer os padrões. Áries, se a mesma dor se repete em relações diferentes, o problema não está apenas nos outros. Está no padrão que você carrega e que atrai sempre o mesmo tipo de dinâmica. Não para te punir, mas porque os padrões inconscientes funcionam como imãs, atraem o que corresponde à sua frequência. Se a frequência é de carência, você atrai quem se alimenta de carentes. Se a frequência é de excesso de doação, atrai quem só sabe receber. Se a frequência é de medo de abandono, atrai quem está sempre prestes a partir. Reconhecer esses padrões é doloroso, mas libertador. Porque no momento em que vê o padrão, ele começa a perder poder. Não desaparece de uma vez. Mas a consciência é como uma luz acesa numa sala escura. Os fantasmas que pareciam reais revelam-se sombras. E sombras, quando iluminadas, perdem toda a capacidade de assustar. Olhe para suas relações passadas, Áries. Não com julgamento, mas com curiosidade. Pergunte: o que se repetiu? Qual emoção voltou em todas elas? Qual papel eu assumi repetidamente? Qual tipo de pessoa eu sempre escolhi? As respostas a essas perguntas são o mapa dos seus padrões.
E com esse mapa em mãos, você pode finalmente fazer escolhas diferentes. Não melhores. Diferentes. Porque melhor é um julgamento. Diferente é uma possibilidade. E possibilidades, quando exploradas com consciência, levam a lugares que os padrões antigos jamais permitiriam alcançar. O amor que está em movimento na sua vida agora é um amor que quer te libertar desses padrões. Que quer te mostrar que existe uma forma diferente de se conectar. Uma forma que não exige que você se diminua. Que não pede que renuncie a partes de si. Que não cobra o preço da sua autenticidade como ingresso para a intimidade. Respeito 3. O terceiro movimento é aprender a estar sozinho sem se sentir incompleto. Áries, a solidão tem sido tratada pela sociedade como uma doença que precisa de cura. Como se estar só fosse equivalente a estar fracassado. Como se a ausência de um parceiro fosse prova de que algo está errado com você. Mas a verdade é exatamente oposta. A capacidade de estar sozinho e em paz é o sinal mais claro de maturidade emocional. É prova de que você não precisa de outra pessoa para se sentir inteiro. Que não busca no outro o que deveria encontrar em si. Que não confunde solidão com vazio nem companhia com plenitude. Essa capacidade muda completamente a qualidade dos relacionamentos que você constrói. Porque quando entra numa relação a partir da plenitude, o que oferece é abundância. Mas quando entra a partir da carência, o que oferece é necessidade. E a necessidade, disfarçada de amor, sufoca. Consome. Exige. Transforma o que deveria ser união em dependência. Áries, se você está num momento de solidão, não a trate como problema a ser resolvido. Trate como oportunidade a ser aproveitada. Oportunidade de se conhecer sem os filtros que a presença do outro impõe. Oportunidade de descobrir o que realmente quer, sem a influência do que o parceiro espera. Oportunidade de construir uma relação consigo mesmo tão sólida que nenhuma tempestade relacional poderá abalá-la. O tempo sozinho não é tempo perdido. É investimento. É o depósito emocional que vai garantir que, quando o amor certo chegar, você tenha o suficiente para dar sem se esvaziar. Para compartilhar sem se perder. Para se entregar sem se abandonar. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Respeito 4. O quarto movimento é sobre limites. E Áries precisa ouvir isso com atenção especial porque a dificuldade ariana com limites no amor é profunda e muitas vezes invisível. Não é que Áries não tenha limites. Tem. Mas os coloca longe demais. Aceita mais do que deveria antes de reagir. Tolera mais do que é saudável antes de dizer basta. E quando finalmente reage, a reação é desproporcional porque a frustração acumulada explode de uma vez. Esse padrão de tolerar e depois explodir é destrutivo para qualquer relação. Porque quem está do outro lado nunca sabe onde está o limite até que ele é ultrapassado de forma violenta. E aí já é tarde. O estrago está feito. As palavras foram ditas. As feridas foram abertas. E o que poderia ter sido uma conversa se transformou em guerra. Limites saudáveis não são muros. São sinalizações. São placas que dizem, até aqui, tudo bem. A partir daqui, precisamos conversar. E essas placas precisam estar visíveis desde o início. Não escondidas atrás de uma generosidade que na verdade é medo de conflito. Não guardadas para serem reveladas apenas quando a dor se torna insuportável. Mas presentes, claras, desde o primeiro momento. Áries, colocar limites no amor não é ser frio. É ser honesto. É dizer, eu te amo, e por isso te mostro onde termino e onde você começa. Eu te respeito, e por isso peço que respeite também. Eu quero que isso funcione, e por isso sou transparente sobre o que posso e o que não posso aceitar. Essa transparência, que parece vulnerabilidade, é na verdade a forma mais elevada de força relacional. Porque a relação que é construída sobre limites claros é uma relação onde ambos podem ser inteiros. Onde ninguém precisa adivinhar o que o outro sente. Onde a comunicação substitui a suposição. E onde o amor pode finalmente ser o que deveria ser. Uma escolha livre, renovada a cada dia, não uma obrigação sustentada pelo medo de perder. Respeito 5. O quinto movimento é sobre comunicação. E não qualquer tipo de comunicação. A comunicação vulnerável.
Aquela em que você diz o que sente sem filtro, sem armadura, sem a necessidade de parecer mais forte do que é. Áries comunica com intensidade. Fala alto. Fala com convicção. Fala com uma firmeza que impressiona e, às vezes, intimida. Mas essa firmeza pode ser uma máscara. Porque o que muitas vezes está por trás da voz firme é uma insegurança que não se permite aparecer. Um medo que não se permite nomear. Uma necessidade que não se permite expressar. A comunicação vulnerável é o oposto. É dizer, eu tenho medo. Eu preciso de você. Eu não sei como resolver isso. Me ajuda. Essas frases, que para Áries soam como rendição, são na verdade as mais corajosas que existem. Porque qualquer pessoa pode se comunicar a partir da força. Poucos conseguem se comunicar a partir da fragilidade. E é na fragilidade que a verdadeira conexão acontece. Porque quando mostra a parte de si que é vulnerável, dá permissão para que o outro também mostre. E quando duas pessoas se encontram nesse espaço de vulnerabilidade compartilhada, o que surge não é fraqueza. É intimidade. A intimidade mais profunda e mais transformadora que existe. Pratique essa comunicação, Áries. Não com todos. Com aqueles que merecem. Com aqueles que demonstraram que podem segurar o que você compartilha com cuidado. E observe como a relação se transforma quando a armadura é retirada. Como a conexão se aprofunda quando as palavras deixam de ser estratégia e se tornam verdade. Existe algo profundamente transformador que acontece quando alguém decide amar de forma diferente. Não melhor, necessariamente. Diferente. Porque a forma como amamos é quase sempre aprendida, não escolhida. Herdada de quem nos criou. Moldada pelas experiências que tivemos. Condicionada pelas feridas que recebemos. E quando decidimos conscientemente amar de uma forma que não foi imposta, mas escolhida, quando rompemos com o padrão herdado e criamos o nosso próprio, algo se liberta. Não só em nós, mas em todos ao redor. Porque o amor consciente é contagiante. Ele inspira sem palavras. Transforma sem esforço. Cura sem medicamento. E Áries, com a sua intensidade natural, quando ama de forma consciente, se torna uma força de transformação que poucos signos podem igualar. Respeito 6. O sexto movimento é sobre perdão. Não o perdão como conceito espiritual abstrato, mas o perdão prático, diário, real. O perdão que se manifesta na decisão de não usar o erro do passado como arma no presente. Na escolha de não punir quem amamos pelo que fizeram ontem enquanto fingimos que tudo está bem hoje. Na capacidade de olhar para quem nos feriu e ver, para além da ferida, um ser humano imperfeito que, como nós, está fazendo o melhor que pode com o que tem. Áries tem dificuldade com o perdão não porque é rancoroso, mas porque é justo. E a justiça ariana é implacável. Quando alguém erra, Áries registra, guarda, arquiva. E pode até dizer que perdoou, mas o arquivo permanece acessível, pronto para ser aberto na próxima discussão. Esse tipo de perdão incompleto é mais destrutivo do que a falta total de perdão. Porque cria a ilusão de que o problema foi resolvido enquanto, na verdade, está apenas dormindo, esperando o próximo gatilho para acordar com toda a sua força. O perdão verdadeiro é soltar o arquivo. Não apagar a memória, porque isso é impossível, mas retirar a carga emocional que está atrelada a ela. Transformar a lembrança de ferida em aprendizado. De dor em sabedoria. De cicatriz em prova de que sobreviveu e se tornou mais forte. Esse tipo de perdão liberta não só quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. Porque carregar mágoa é carregar peso. E cada mágoa solta é energia liberada. Energia que pode ser investida em amor, em construção, em presença, em tudo o que realmente importa quando o inventário final da vida é feito. Respeito 7. O sétimo movimento é aceitar que o amor muda. Que não é estático. Que a forma como você ama hoje é diferente de como amou há 10 anos e será diferente de como amará daqui a 10. E essa mudança não é deterioração. É evolução. Áries, quando o amor muda de forma, a tendência é achar que está acabando. Que a paixão que diminuiu significa que o sentimento morreu. Que a rotina que se instalou significa que a magia acabou. Mas paixão e amor são coisas diferentes. A paixão é o fogo que inflama. O amor é a brasa que aquece. E a brasa, Áries, aquece por muito mais tempo e com muito mais consistência do que qualquer labareda. Aceitar a mudança no amor é aceitar que os relacionamentos têm fases. Que o que empolga no início se transforma em conforto no meio e em profundidade no longo prazo. E cada fase tem o seu próprio valor. A sua própria beleza.
o seu próprio tipo de intimidade. Resistir a essa mudança é tentar manter a primavera eterna, quando o verão, o outono e o inverno também têm as suas maravilhas. Quando o inverno do amor chega, e ele chega em toda relação que dura o suficiente, Áries, não fuja. Não confunda o silêncio da neve com a morte do jardim. As raízes estão vivas debaixo da terra. E quando a primavera retorna, e ela retorna se a relação for regada com consciência e cuidado, os brotos que surgem são mais fortes do que os primeiros. Porque vieram de raízes que sobreviveram ao frio. E tudo o que sobrevive ao frio carrega dentro de si uma força que o calor constante jamais poderia dar. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Áries e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Respeito 8. O oitavo movimento é praticar a presença no amor. Não a presença física, que é apenas o básico, mas a presença emocional. A presença de quem está ali não só de corpo, mas de alma. De quem ouve não apenas as palavras, mas o que está entre elas. De quem olha e realmente vê, não apenas a superfície, mas a profundidade do que o outro está sentindo. Áries, com a sua mente sempre acelerada, sempre planejando o próximo passo, sempre 3 passos à frente do momento atual, tem dificuldade com a presença. Está no jantar pensando no trabalho de amanhã. Está na conversa planejando a resposta antes que o outro termine de falar. Está no momento de intimidade com metade da mente noutro lugar. E essa meia presença é sentida. Não conscientemente, talvez. Mas no nível energético, a outra pessoa percebe que você não está ali inteiro. E essa percepção, repetida ao longo do tempo, cria uma distância que palavras nenhumas conseguem preencher. A presença plena é o maior presente que você pode dar a quem ama. E o mais raro. Porque no mundo que incentiva a dispersão, estar totalmente presente é um ato revolucionário de amor. É dizer, sem palavras, que este momento, esta pessoa, esta conexão é mais importante do que tudo o que está acontecendo fora daqui. E quando alguém sente isso, quando percebe que tem a sua atenção completa e indivisa, algo se abre. Uma confiança mais profunda. Uma intimidade mais real. Uma conexão que transcende o que as palavras podem descrever e atinge o território sagrado onde 2 seres humanos se encontram de verdade. Respeito 9. O nono movimento é sobre receber amor sem medo. Áries, por trás da armadura de guerreiro existe alguém que tem medo de ser amado. Não de amar, porque amar é ação, é fazer, é dar, e Áries é excelente nisso. Mas de ser amado, que é passivo, que é receber, que é permitir que alguém entre onde ninguém mais entra. Esse medo raramente é admitido, mas se manifesta de formas sutis. Na incapacidade de aceitar elogios sem desviar o assunto. Na dificuldade de receber cuidado sem se sentir em dívida. Na tendência a sabotar relações boas porque, no fundo, não acredita que merece algo tão bom. Se você se reconhece aqui, Áries, saiba que esse medo não é permanente. É uma camada que pode ser dissolvida com consciência e prática. A prática de receber sem retribuir imediatamente. De aceitar sem questionar. De permitir que alguém cuide de você sem sentir que precisa cuidar de volta no mesmo segundo. Porque o amor não é uma transação. Não é uma troca onde cada gesto precisa ser compensado. É um fluxo. E o fluxo precisa de 2 movimentos, dar e receber. Quando só dá, o fluxo seca. Quando só recebe, estagna. Mas quando os 2 movimentos operam em equilíbrio, o amor circula. Cresce. Se multiplica. E atinge uma profundidade que nenhuma quantidade de doação unilateral poderia alcançar. Respeito 10. Áries, o amor em movimento é o amor que não aceita ficar parado. Que não aceita a estagnação, o comodismo, a repetição sem consciência. É o amor que se questiona. Que se renova. Que se reinventa a cada fase, a cada desafio, a cada mudança que a vida traz. E o motor desse movimento é o respeito próprio. Não o orgulho. Não a vaidade. O respeito. A clareza de saber quem você é e o que merece. A firmeza de não aceitar menos do que isso. A gentileza de oferecer o mesmo respeito que exige. Quando o respeito próprio está no centro, tudo o que se constrói ao redor é sólido. As relações são saudáveis. As conexões são profundas. As intimidades são transformadoras. E o amor, finalmente, é o que deveria ser: uma experiência de expansão, não de diminuição. De liberdade, não de prisão.
de crescimento mútuo, não de sacrifício unilateral. Este é o convite que a energia faz para você agora, Áries. O convite para amar diferente. Para se respeitar primeiro. Para deixar que esse respeito ilumine cada relação, cada conexão, cada momento de intimidade. E quando fizer isso, vai descobrir que o amor que buscou a vida inteira estava mais perto do que imaginava. Estava dentro de você o tempo todo. Esperando que você o reconhecesse. Esperando que desse a si mesmo o que sempre deu aos outros. E agora que sabe, não há mais como voltar ao que era. Só há como avançar. Para um amor maior, mais verdadeiro e mais livre do que qualquer coisa que já conheceu. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem. Ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.